Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura do Evangelho e o comentário, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. O tema do Evangelho para ser avaliado nessa noite trata-se do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Está tratando da reencarnação. A reencarnação é toda a estrutura da doutrina espírita. De tal forma que se a gente tirar a reencarnação dos estudos espíritas, não temos mais a doutrina espírita. Em todos os seus fundamentos, em todas as suas considerações, o quesito reencarnação está presente, porque leva-se em consideração todos os tópicos de análise à crença na reencarnação. E é pela crença na reencarnação, da lei de reencarnação, é que nós conseguimos entender melhor a justiça divina, a vida e suas consequências. É pela crença na lei de reencarnação que nós entendemos também as aflições por que passamos, a justiça delas, as diferenças sociais, as diferenças de vida como um todo. Mas, onde que estaria fora da doutrina espírita as afirmações da reencarnação? Nós diremos com absoluta convicção de que o maior repositório das informações da reencarnação estão nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, isso mesmo. Porque se a gente olhar com uma atenção desapaixonada
com o espírito investigativo e analisarmos do Gênesis até as cartas de Paulo, envolvendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós encontraremos em cada um daqueles capítulos menção que nos afirmam que a lei de reencarnação é um fato e não uma hipótese. Mas nós vamos nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo para a noite de hoje para uma reflexão bastante interessante. Porque muitos de nós ainda questionamos, mesmo espíritas que somos, né? Muitas vezes nós vacilamos na nossa fé e questionamos, será que é verdade que eu já tive outras vidas? Será que é verdade que eu reencarnarei novamente? E mesmo diante de fatos palpáveis, como por exemplo, a inteligência prematura, precoce nas crianças de hoje. E cada geração que passa, nós vamos percebendo essa diferença, essa evolução. E que muitos são os relatos de crianças, de jovens, de vivências do passado, de saberes que nós levamos toda uma encarnação para aprender. Muitas crianças já vêm pronto. Mesmo sabendo das evidências de recordações de vidas passadas, aquele sentimento inato que nós temos do tal de déjà vu, né? Ou já vi isso antes, já estive aqui, não me lembro quando foi. E o que seriam isso, senão evidências da reencarnação? Mas vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma leitura do item número 23, do capítulo número 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, para o prosseguir das nossas considerações. Capítulo 4, nós já mencionamos aqui, são as palavras de Jesus no seu célebre diálogo com Nicodemos, quando ele afirmava a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. No item número 23, o Evangelho está nos ensinando assim. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Então, o que está dizendo aqui, por enquanto, é que depois da nossa morte, da morte do nosso corpo, nós temos 4 maneiras de imaginar a vida, como será. Então, a primeira delas é o nada, segundo a doutrina materialista. E o que seria isso? Seria a crença de que a vida é só a da matéria. A gente morre, acaba e não tem mais nada. Essa ideia nos leva ao egoísmo absoluto. Porque, pensando assim, todos nós iremos querer aproveitar ao máximo o fluir dos prazeres materiais. Queremos reter cada vez mais para nós e fugimos do amor à vida e do amor ao próximo. Mas essa é uma hipótese, a do materialista. A segunda, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Nós não iremos adentrar aqui nessa doutrina que nós não conhecemos. Sabemos só de superfície de que se trata. Mas essa absorção no todo universal seria uma espécie de a gente imaginar que todos nós fossem como gotículas de água que caísse no oceano e se misturasse com todos, né? Cadê a nossa individualidade? Não existe mais, né? Então a gente crê dessa forma
perde o sentido da vida também, porque nós vamos morrer aqui na vida física e vamos voltar para o todo universal, vamos fazer parte de um corpo em que nós perderemos a nossa individualidade, o nosso ser. Também não faz muito sentido e até nos deixa muito frustrados, né? Por que então desenvolver inteligência? Por que estudar tanto? Sendo que depois da morte nós vamos ser devolvidos para o todo universal e não saberemos quem somos e nem quem são os demais. A terceira hipótese, a conservação da individualidade com a fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. É a crença ainda muito presente na maioria de todos nós, em céu e inferno e a decretação dos nossos destinos selados para sempre após a morte. Ou seja, o indivíduo que se comporta mal, ele, após a desencarnação, ele vai ser julgado e vai ser condenado para o fogo do inferno. Aqueles que se comportam bem, eles também serão julgados e receberão o lado direito, ou seja, o reino dos céus, e viverão felizes para sempre. Ora, já imaginaram uma mãe que ama os seus filhos ganhar o céu do outro lado, mas sabendo que o seu filho queima no fogo eterno? Ela não quererá abandonar o céu para ir tentar resgatar o seu filho no inferno? Mas é uma hipótese. A terceira maneira de pensar. A conservação da individualidade com o progresso infinito segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam. E é isso o que constitui a verdadeira família. Ora, então, agora na quarta alternativa, seria a gente crer na reencarnação, na pluralidade das existências, ou seja, na crença racional de que tudo que a gente planta, a gente colhe, e que, portanto, aqueles que não se comportam bem nessa vida, eles sofrerão as suas consequências em maior profundidade na vida espiritual, mas não ficarão nesse sofrimento eternamente. Eles terão uma chance de reorganizarem-se na vida e Deus dará-lhe uma nova reencarnação, onde renascerão com suas dificuldades, dores e limitações, para que aprendam pela dor aquilo que desprezaram pelo amor. Essa é a doutrina da reencarnação, onde se assenta todos os ensinamentos espíritas. Olha só que interessante. Com as duas primeiras propostas, nós somos levados, induzidos a adotar a postura do egoísmo. Perde-se as esperanças de nos reencontrarmos na vida espiritual com os nossos seres amados, que nos precederam através da desencarnação.
Com o terceiro pensamento, a doutrina da Igreja, nós até temos chance de rever os nossos entes queridos que já se foram antes de nós. Mas para isso, temos que estar no mesmo nível evolutivo. Porque a gente desencarna e vai viver onde eles estão. Mas a chance de a gente se reencontrar depois de desencarnado é remota, porque quem poderia dizer que está exatamente no mesmo nível, sendo que há tantas diferenças entre nós? E aquela mãe bondosa, aquele pai bondoso, cujo filho se desvirtuou pela vida, já imaginaram que paraíso eles terão, sendo que trarão aquela amargura íntima ao saberem que o seu filho querido está sofrendo no inferno para todo sempre? Já com a doutrina espírita, com a crença na lei de reencarnação, tudo faz sentido. Tudo se enquadra dentro da lógica e nós abrimos as nossas esperanças. Nós nunca perderemos a confiança de que ninguém está perdido, como nos afirmava Jesus. Nenhuma das ovelhas do meu Pai, a mim confiada, se perderão. Todas serão resgatadas ao meu rebanho. Olha só, daí a nossa conclusão é a seguinte: até por conveniência, é melhor a gente acreditar na lei de reencarnação, enquanto a gente não tem toda essa convicção que precisamos ter. Um dia teremos. Todos nós saberemos um dia que a reencarnação não é hipótese, mas é um fato. E que maravilha o dia em que tivermos essa convicção, em que não duvidarmos de forma nenhuma. Aproxima-se esse dia e a doutrina espírita abre-nos o caminho para que a gente assim compreenda. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, bombeiros, segurança e limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas,
Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons espíritos, que tendes o bem em preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadece e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, buscando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por algum momento nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as nossas irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, e contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima
reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para lermos a mensagem psicografada pela Alzira em 24 de maio de 1985. A médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, no Centro Espírita Meimei, em Franca. Desentendimentos. Há irmãos que, por recordarem que o Divino Mestre assegurou estar presente quando 2 ou mais pessoas orassem em teu santo nome, não fazem suas preces quando estão sozinhos. Há também irmãos que estão aguardando a presença de todos os familiares para darem início ao culto cristão no lar, como alguém que aguarda testemunhas para ver o que ele faz, e enquanto todos não se resolvem, ele também não ora. Frases. Um filho pode estar dentro de um lar e se sentir na intempérie, isto é, a descoberto, como se a casa não tivesse teto. Quando o pai ou a mãe não faz coluna, parede, não existe, o frio penetra. A ausência. Agradecemos a sintonia de todos, tenhamos uma boa noite.